Olá, muito boa noite. Está começando mais uma edição do programa Agrodebate, o programa que debate o agronegócio. Obrigado pela sua companhia e a partir de hoje a gente volta com conteúdo exclusivo por aqui, viu? Depois de umas mini férias aí. Agora estamos de volta e com conteúdo que você ainda não viu. Portanto, conteúdo exclusivo. Hoje é dia 31 de julho de 2025, uma quinta-feira. E, inclusive, hoje é um dia que deixa muito produtor rural, muitas entidades do agro preocupadas, que é o dia que antecede aquele tarifaço anunciado por Donald Trump. Inclusive, esse é um dos assuntos a serem debatidos no programa de hoje, já que, inclusive, nesta quinta-feira, o presidente americano assinou um decreto, que acrescenta esses 40% a mais às tarifas iniciais de 10% que o Brasil já tinha perante aos produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos e, portanto, essas tarifas esses 40% somado aos 10%, totalizam 50% que devem entrar começa a valer a partir de amanhã, sexta-feira, dia 1º de agosto. Isso deve gerar muito impacto, a gente já falou sobre isso, mas os Estados Unidos tem aberto uma exceção aí, viu? Nesse decreto de Donald Trump, ele exclui suco de laranja, minério de ferro e aeronaves. Vamos falar sobre isso, que são assuntos importantes para a gente debater, para esse tarifaço que começa daqui a pouco, hein? Faltam poucas horas. A gente fala também no programa de hoje sobre prorrogação de contratos rurais, que tem muito a ver também com esse tarifaço. Isso porque os problemas financeiros devem surgir com esses impactos gerados por conta desse tarifaço dos Estados Unidos. Mas já tem produtor que tem sofrido e não tem nada a ver com tarifaço. A gente está falando de problemas com o tempo. Vamos pegar exemplo dos produtores gaúchos, nossos irmãos gaúchos aí, que tem enfrentado problemas com clima ou excesso de chuva ou seca. E isso tem causado problemas, pedindo securitização de dívidas. A gente vai trazer uma alternativa, a prorrogação de dívidas rurais, de contratos rurais. Vamos conversar com um especialista nesse assunto. É no programa de hoje que nós falamos também sobre licenciamento ambiental. A gente já havia falado para vocês aqui da aprovação no Senado e falta sanção presidencial. E aí tem entidade que está pedindo, claro, para que a presidência aprove, sancione o texto integralmente. Marina Silva disse que isso não vai acontecer. Vamos falar sobre isso e um pouco mais no programa de hoje. Seu Bianco faz parte deste cenário junto comigo. Seu Bianco, junta por aqui. Hoje somos nós dois, depois desses 10 dias aí, parados de agrodebate, a gente volta a debater. Seja bem-vindo de volta. Boa noite, Jossan. Boa noite a todos que nos assistem. Que bom te ver de novo, que bom a gente voltar. Debater assuntos diários, debater principalmente assuntos do agro, que é o coração, que é aquilo que o coração, que nós do agro. Hoje temos esses temas aí que você citou, principalmente dívidas do agro. Então vamos falar com um especialista, um amigo nosso aí, que vai nos dar algumas dicas muito valiosas para o produtor que esteja tendo problemas financeiros. E junto com esses problemas financeiros que todo dia nós temos, o produtor tem, além disso vamos acrescentar o tarifaço aí que está chegando, que é o que se comenta hoje. Então vamos conversar um pouco sobre isso. Vamos começar o programa de hoje, já estava até perdendo o ritmo, mas vamos lá, vamos debater o agronegócio. Estou com curiosidade para saber o que a gente vai falar sobre hoje. Seu Bianco, parece que Donald Trump, eu queria entender, eu queria muito ouvir das suas palavras
porque ele tem mostrado, parece que Donald Trump está usando o Brasil como uma ferramenta para mostrar o poder dele. Isso é porque tarifas de 50%, calma aí, tá bom, foram tarifas para o mundo inteiro, não são exclusivas do Brasil, mas do Brasil foi a maior porcentagem. Agora, ele se deu ao luxo, porque a gente já havia falado que essas tarifas vão gerar impacto aos Estados Unidos. Aí Donald Trump, me parece que logo ao assinar esse decreto, na verdade, ele parece que está mostrando para que ele veio. Porque ele excluiu suco de laranja, minério de ferro e aeronaves dessas tarifas. Parece que ele está mostrando que ele sabe o que ele está fazendo. Então, José, agora ele está sendo um estrategista, um comerciante estrategista. Por quê? Porque o Trump, antes, ele foi muito rude, querendo ser muito técnico. Não, é 50% da China, não vou comprar nada da China e tal. Aí ele viu que a própria população dos Estados Unidos estava padecendo. Por quê? Porque ele estava quebrando algum comerciante que vivia disso. Porque muitos dos negócios você não pode ser muito radical. Então, ele, com o Brasil, ele fez o quê? 50% de tudo. Beleza. Porém, olha o que ele... Vamos nos produtos mais de um valor mais agregado, que ele disse que não serão taxados. Minério de ferro. Por quê? Olha bem, toda a indústria, a indústria norte-americana precisa de ferro, do minério de ferro. Se ele não comprasse o minério de ferro do Brasil, não haverá imediatamente, algum outro país que possa suprir essas compras. Então, teoricamente, ele está dizendo que está sendo bonzinho conosco. Porém, o que é que ele quer? Ele quer que a economia dele ande e, principalmente, ele está simplesmente naqueles produtos que ele tem mais necessidade. O agro entrou o quê? Suco de laranja. Por que ele quer suco de laranja? Não é uma necessidade para o país. Porém, ele não quer que os norte-americanos fiquem sem o suco de laranja. Então, abre-se a possibilidade para que tenha o próprio suco de laranja, porque não tem um outro fornecedor de imediato também para o suco de laranja. Então, estrategicamente, ele está sendo hoje perfeito para o país, para os Estados Unidos. Ele está lutando, vamos dizer, ele vai penalizar o Brasil naqueles produtos que não fazem falta para ele lá nos Estados Unidos. E penalizando o país, penalizando o Brasil aqui, nós iremos sofrer muito com esses subprodutos, por exemplo, ou com esses produtos que ele não acha de muita importância. Vou te dar um outro exemplo, vamos dizer, a carne brasileira. A carne brasileira vai sofrer muito. Eu acho que ele não vai deixar de taxar a carne brasileira. Por quê? A carne brasileira, mesmo sendo a mais barata que está entrando nos Estados Unidos, a carne brasileira e a carne argentina são as duas carnes mais baratas que estão entrando lá nos Estados Unidos. Porém, de imediato, ele pode ter outros fornecedores. O que é que ele deve fazer? Simplesmente esses exportadores, né, que exportam o país lá, ele abrir mercado para outros países, acrescentar da Argentina, falar para a Argentina que eles podem produzir mais. A Argentina e o Uruguai têm carne de muita qualidade. Então, tem muitos países querendo vender carne para os Estados Unidos. E acho eu que se nós perdermos esse mercado, deixar algum outro país entrar vendendo carne para os Estados Unidos, o que é que vai acontecer? O gosto do norte-americano passará para essa carne deles. Aí nós perderemos muito mercado e será muito difícil para, depois que a gente perdeu o mercado, voltar ao gosto do norte-americano com os nossos produtos, a nossa carne. Eu diria até que a dificuldade maior não seria nem do gosto do americano, né, pela carne.
Seria mais a facilidade da negociação, porque você, quando você consegue um meio, consegui um mercado aqui, ele já se torna mais fácil, você já está negociado, renova contrato, a negociação está mais fácil. Agora, para você retomar uma negociação, precisa suar muito. O Alckmin disse que esse tarifaço ele pode afetar 36% das exportações brasileiras. Tem empresa e tem propriedades rurais que estão, inclusive, já se preparando, já demitindo funcionários, porque sabe que a sua demanda vai reduzir, porque tem produtos que vão deixar de irem para lá, seu Bianco. Exatamente. Você pega a carne, como nós estávamos comentando, o próprio frigorífico já baixou muito o preço de mercado, que em determinadas regiões do Brasil estava 320 a arroba, hoje está menos de 290, e os frigoríficos saindo de compra, não estão comprando. Isso quer dizer o quê? Semana que vem, quando eles abrirem compras, abrirão um mercado bem mais abaixo. Então isso é muito problema principalmente nessa comercialização dos Estados Unidos. Eu cito, Jossan, às vezes alguma coisa assim, o gosto do norte-americano, porque tem a classe social norte-americana, a classe norte-americana que tem mais positivo, eles não se interessam se a picanha está a 20 dólares ou a 50 dólares. Para eles não pesa quase nada. O que é que pesa para eles é o gosto. Então, nesse indeterminada camada social dos Estados Unidos, se essa pessoa ele pegar o gosto por uma outra picanha, a ele não interessa muito o preço. Tá certo. Então a gente segue de olho. Amanhã a gente deve ter, então já é uma realidade, né? Já é um fato, né? A gente ficou numa expectativa de que houvesse uma negociação entre Brasil e Estados Unidos e ficou aguardando por isso, né? Mas infelizmente então a gente vê que não foi possível. O Brasil continua relutante. Próprio Alckmin, Lula afirmando que ainda vão buscar os seus direitos, mas tem entidades como a gente já mencionou por aqui, que estão pedindo mais uma cautela nas negociações para não ter mais problema. A gente segue de olho. Amanhã voltamos a falar sobre isso, esse primeiro dia de tarifas americanas sobre produtos brasileiros. Agora não mais todos, né? Agora tem uma ressalva aí, então, portanto, para o suco de laranja, o minério de ferro e aeronaves. A gente segue de olho. Amanhã voltamos a falar sobre isso. Seu Bianco, a gente vai fazer uma breve pausa e no próximo bloco a gente volta falando de prorrogação de contratos rurais, que inclusive está muito ligado a isso, mas vamos lá seguindo o nosso programa e a gente fala sobre isso já falando daqueles produtores que estão passando por dificuldades financeiras, como renegociar uma dívida, aliás, como fazer uma prorrogação de dívida, quem tem direito, porque isso está ligado à legislação do Manual de Crédito Rural. Tem muita informação, a gente vai trazer uma entrevista com um especialista nesse assunto. O intervalo é rápido, voltamos já. Estamos de volta com o Agrodebate desta quinta-feira, dia 31 de julho, dia que antecede, portanto, né, esse tarifaço que deixou muita gente espantada e os setores estão buscando alternativas para resolver esse que já é uma realidade, um problema para produtores brasileiros e que tem preocupado também muita gente. Vamos ver o que é que vai rolar daqui para frente. E ainda mais ou menos dentro desse assunto, eu já queria até chamar o seu Bianco aqui para falar, para se juntar comigo aqui de volta, seu Bianco, porque a gente está falando de um problema que a gente sempre falou de problemas por aqui, e agora vem mais problemas pela frente, vem mais dificuldades, já tem produtores que estão
tendo que fazer a sua manutenção dentro da sua propriedade ou alguma coisa. Não estamos falando só produtores de commodities como soja e milho, estamos falando de, enfim, uma grande variedade de produtos que estão dentro aí do meio rural, mas que já tem causado preocupação. E aí, quando a gente se lembra, principalmente no ano passado, para ilustrar esse assunto, o produtor gaúcho, que a gente sempre comentou muito por aqui, a gente falou muito do produtor gaúcho que devido chuva, devido seca, passou muita dificuldade e tem buscado alternativas para resolver os seus problemas, porque as contas precisam ser pagas. Então a gente está falando de problemas em cima de problemas. Como resolver? A prorrogação da dívida, ela pode ser uma alternativa, né, seu Bianco? Exatamente, Jossan. Vamos ver como que é essa prorrogação, o que o produtor está num momento bem difícil, que é esse momento que a gente já comentou aí sobre tarifaços, né? Então o produtor tem bastante problema hoje. Mas essa sequência de problemas, de repente, a prorrogação das dívidas, a prorrogação daquilo que ele está, tanto como investimento ou como plano safra que ele está devendo, essa é uma alternativa para que o produtor tenha um pouquinho mais de fôlego, né, José? E a gente sempre comentou por aqui e falou de recuperação judicial, que é algo que o senhor também é muito contra isso, né? E às vezes a gente vamos tentar descobrir então como que a prorrogação de contratos rurais ela pode acontecer, como que você, produtor, que devido a algum problema, aí seja interno ou externo, né, causou atraso nas suas dívidas, como você pode, porventura, regularizar através da prorrogação de contratos rurais. E é por isso que a gente vai conversar com alguém especialista nesse assunto. A gente recebe hoje Thiago Afonso Dil, que é advogado e que é especialista em direito do agronegócio também, né, Thiago? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde, Jossan. Boa tarde, Bianco. Estou feliz pela oportunidade de estar participando e agradeço pelo convite. Isso aí, Thiago. Vamos começar tirando dúvida do produtor rural. Porque antes da gente começar, agora aí no intervalo, a gente estava batendo um papinho bem rápido, e a gente estava conversando sobre quem tem direito, quem não tem direito, como acessar e etc. E você mencionou numa conversa aqui nos bastidores conosco sobre a legislação do Manual do Crédito Rural, ou seja, já está tudo os requisitos eles já estão escritos, já estão ditos, já existem regras. Então, para que o produtor rural que esteja nos assistindo, que esteja passando por dificuldades, eu vou pedir para que você explique para a gente de uma maneira simples aí, quem é que tem acesso e como que essa legislação ela funciona, né? Porque tem que ser seguida, é isso? Exatamente isso, Jossan. Essa introdução que você fez é uma introdução importante, porque não são todos os produtores rurais que têm direito aos benefícios do Manual de Crédito Rural, e existem alguns requisitos da legislação que são muito específicos e eles precisam ser observados por esse produtor que está em dificuldade financeira e que precisa de um prolongamento ou um adiamento de suas dívidas para que ele tenha acesso a esse benefício. Então, dentre esses requisitos e essas situações que são previstas, está primeiro a origem do crédito que ele contratou, a natureza do contrato que ele contratou. Vamos nos ater aqui ao contrato rural, a famosa CPR, são os créditos de fomento, né? Que são utilizados para o plantio, para o custeio da safra, para aquisição de maquinário e outros afins. Quando o produtor rural percebe que durante a safra ele vai enfrentar uma dificuldade ou que o crescimento da planta não está de acordo, que ela sofreu com um período de estiagem que não estava esperado, foi comprometida a safra por alguma praga que acometeu a lavoura. Enfim, existe uma série de situações que podem prejudicar a produção, inclusive fatores externos, como queda de preço, o valor das commodities, variação taxa cambial do dólar. Enfim, tem uma série de situações. Quando essas situações acontecem e o produtor percebe que ele não vai conseguir honrar com o pagamento que está previsto,
na data que está aprazada pelo documento que ele firmou com o banco, ele precisa daí buscar a orientação necessária para ele alcançar os mecanismos e preencher os requisitos para que ele tenha acesso a esse prolongamento. Então é importante que fique claro que não é aconselhável que o produtor, apesar de não precisar de nenhuma assessoria para fazer isso, faça sem buscar uma orientação prévia. Por quê? Apesar de ser um direito que está garantido pelo Manual de Crédito Rural, ao prolongamento, ao adiamento, até com carência para alguns casos, não é sempre que a instituição financeira facilita o acesso a esse benefício. E mesmo quando a instituição financeira tem a boa vontade de ajudar, ainda assim é preciso que todos os requisitos estejam preenchidos. Então, os laudos que precisam ser elaborados para instruir o pedido são laudos extremamente técnicos e específicos, já previstos pelo Manual de Crédito Rural. E nessa situação, mesmo o produtor estando em dificuldade financeira, com frustração de safra, com perda de safra e com incapacidade de pagamento, pode ser que ele não alcance o benefício à prorrogação do crédito porque ele não instruiu o pedido da forma como a legislação exige. Então, é importante que ele procure essa orientação prévia e, orientado por um corpo técnico especialista na área, ele vai ter uma chance muito maior de alcançar esse benefício da prorrogação do crédito rural. Seu Bianco. Doutor Tiago, vamos à prática mesmo. Eu, como produtor rural, tive um problema com intempérie do tempo e aí eu tenho um financiamento, uma CPR vencendo e também tenho de investimentos. Qual seria o prazo disso? Porque tem uma é diferente da outra, né? Ou seria alongado esse prazo só para um ano? Ou qual o alongamento disso e a que taxa de juros que eu estaria tendo nessa prorrogação? Vamos lá, Bianco, a pergunta foi muito importante. Em ambos os contratos firmados, se o crédito for de fomento, como é o que você está colocando, o que se exige pela jurisprudência predominante hoje é que a solicitação dessa prorrogação seja feita antes do vencimento da parcela, para que o produtor não esteja em situação de inadimplência quando for fazer o pedido. Apesar do Manual de Crédito Rural não ser muito específico em relação a isso, mas os julgados judiciais, as ações judiciais e o entendimento dos tribunais têm caminhado para esse sentido de que o pedido precisa ser feito antes. Então, quanto maior a antecedência o produtor procurar essa renegociação, melhor, porque os laudos precisam ser feitos. E esses laudos, como são técnicos e muito específicos, eles precisam de um prazo adequado para que os profissionais técnicos os façam. Sem esses laudos, mesmo tendo direito, o produtor não consegue alcançar esse benefício. E aí vem uma questão que é muito importante, que muito se fala no direito do produtor ter acesso à prorrogação do crédito, muito se fala nos requisitos e a situação de dificuldade que faz ele ter o direito a isso, mas na prática às vezes acaba ficando uma certa dúvida de como que isso vai funcionar. Mesmo tendo a previsão legal e sendo de certa forma até obrigatório que o banco prorrogue esses contratos quando os requisitos são preenchidos, na prática não é exatamente isso que acontece. Por quê? Os bancos exigem entrada, isso não tem previsão no Manual de Crédito Rural, então é um ato deliberatório da instituição financeira, e normalmente as instituições, e aí vem um pulo do gato, elas mudam a natureza do contrato. Então eles fazem uma renegociação, e essa renegociação passa a ser de um crédito livre, deixa de ter essa natureza de fomento, é o famoso contrato guarda-chuva, que algumas instituições fazem, e aí nesse contrato guarda-chuva que descaracteriza o contrato originário, que seria uma CPR, o banco acaba tendo a liberdade de majorar as taxas de juros, exigir uma entrada, incluir as correções, ou seja, ele tira o produtor dessa seara da blindagem que o Manual de Crédito Rural traz para ele. Então, assim, como o recurso dessas CPRs é um crédito subsidiado,
do governo federal ou até mesmo das instituições, normalmente vindos pelo Plano Safra, por exemplo, eles já têm os benefícios e garantias que a instituição financeira que está administrando precisa. Então, o produtor tem o direito porque o crédito é de fomento. Então, numa situação de dificuldade, o interesse do governo é que o produtor se mantenha na atividade, mantenha os empregos e mantenha a produção. Não é do interesse social que o produtor deixe de operar, que o produtor saia da atividade, que ele demita seus funcionários, que ele perca o seu maquinário. Não é esse interesse, porque a atividade rural ela tem um fim social importantíssimo. O Mato Grosso, principalmente, é um dos maiores produtores de alimento do mundo. O Brasil exporta muito alimento para o mundo todo. Então, essa atividade precisa ser preservada. Então, quando o produtor busca essa orientação jurídica ou técnica antes de procurar a instituição financeira, ele já vai para a negociação de prorrogação precavido. Então, ele já sabe que ele não vai permitir que a instituição altere essa natureza do contrato e que ela aumente os juros acima do limite legal previsto pelo Manual de Crédito Rural e a Lei da Usura, que, via de regra, é 12% ao ano ou 1% ao mês de juros, né? Então, mantendo a orientação e fazendo essa negociação, ele consegue preservar as características do contrato original. Em alguns casos, porque um dos documentos que acompanha o pedido é o planejamento de pagamento, é um projeto que é feito para o produtor demonstrando a capacidade de pagamento dele. Em quanto tempo ele vai conseguir pagar essa dívida e em que condições ele vai conseguir pagar essa dívida. E esse documento é fundamental para que o produtor consiga levar para a instituição financeira a sua condição. Para alguns casos, prorrogar por 1 ano é o suficiente. Para outros produtores, não é. Inclusive, tem casos que o produtor precisa de carência, de 1 ano, 2, para daí começar a pagar em 3 vezes, 4 vezes. Às vezes ele não precisa da carência, mas precisa dividir para pagar em 2 ou 3 safras. Porque com a frustração desse ano, vamos entender que na prática ele deixou de produzir o suficiente. Então ele já está no prejuízo. Na safra do ano que vem, ele tem todo o custo daquela safra e ele tem uma fatiazinha muito pequena da produção dele que é disponível para ele pagar a dívida do ano anterior. Então já fica uma margem extremamente apertada, ainda mais com a variação de custos que estamos tendo nos últimos anos de uma safra para outra. Fica até imprevisível ele fazer um planejamento a curto prazo com margens muito apertadas. Então, com esses laudos e principalmente a demonstração da capacidade de pagamento do produtor, é que se viabiliza essa negociação com a instituição financeira para conseguir um prolongamento, um adiamento desse contrato dele, numa situação que ele tem a capacidade de pagar e se reestruturar, recuperar sua capacidade financeira e voltar a ter uma situação financeira saudável. Tiago, deu para entender também que é muito subjetivo, né? É tudo muito subjetivo. A gente está falando de plantações. Então, como é que você vai provar que foi o tempo, que foi isso, se não foi o solo, se foi isso, se foi aquilo. Então, tem muita subjetividade. Daí precisa de um laudo técnico. Eu queria que você explicasse para a gente como é que funciona esse laudo e como que aquele produtor que teve algum problema, e quais são os tipos de problemas, né? O que é mais comum o produtor rural buscar para fazer uma prorrogação de dívida? Quais tipos de problemas, se assim podemos dizer, que são mais buscados e como acessar essa garantia, esse direito de prorrogação de dívida? Vamos lá. Sua pergunta é muito importante e essa subjetividade de fato existe. E o porquê da importância do laudo? Porque é o laudo que vai comprovar documentalmente as razões que levaram à frustração de safra. Podem ser várias. Vamos usar como exemplo aqui o agricultor. Produção de soja, milho e algodão, que são os mais usuais aqui do nosso estado. As causas mais comuns são seca, uma estiagem prolongada em períodos chave da produção, que é logo no plantio, na florada, no enchimento do grão, enfim. Essas estiagens, nesses períodos, elas causam prejuízo na produção e queda de produtividade.
Outros fatores, queda de preço, aumento de custo. Por exemplo, existem alguns produtores que fecham pacotes em dólar. Quando ele faz um planejamento de custo em dólar e chega na safra, o preço da commodity caiu e do dólar disparou, ele teve uma disparidade muito grande entre custo e receita, mesmo não tendo a frustração do plantio. E isso também pode ser comprovado por laudos técnicos. É por isso que quem elabora esses laudos precisam ser pessoas especialistas na área, que têm um conhecimento técnico do Manual de Crédito Rural e das formalidades que são exigidas pelo manual. Então, demonstrado isso por foto, por dados climáticos, por fontes oficiais que são aceitas como consulta de dados, isso tudo vai para dentro do laudo, isso é documentado, e inclusive tem casos onde é necessário fazer uma perícia contábil para ver se a destinação do crédito foi correta. Entendeu? Então, esses documentos, quando em conjunto preenchem os requisitos do manual, o produtor vai ter o acesso. Então, o produtor agiu correto. A quebra de safra por uma situação alheia à sua vontade, é um fator externo, que não poderia ser controlado, ou em alguns casos até poderia ser previsto com um certo tempo, mas sem que haja mais espaço para resolver, como é o exemplo do tarifaço agora, que pegou todo mundo de surpresa, né? O espaço de tempo foi muito curto e ainda não se sabe ao certo quais serão os reflexos, né, do tarifaço. Então, essas situações, elas dão o direito ao pedido de prolongamento dos contratos. Seu Bianco. Doutor Tiago, principalmente eu vou me ater ao laudo. Esse laudo ele deve ser feito teoricamente, por um agrônomo, né? Nas intempéries do tempo, quando eu tenho ou excesso de chuva ou falta de chuva, provavelmente isso foi lá no meio de todo o período do milho ou da soja. Seria importante que eu, como produtor, registrasse esse momento por fotos de celular, e isso tem viabilidade, pode ser aproveitado, esses registros que eu particularmente estou fazendo, porque eu não vou contratar um agrônomo no começo da seca ou na hora de muita chuva. Eu não vou contratar o agrônomo para fazer o laudo. Eu iria contratar o agrônomo para fazer o laudo lá no final. Então, eu devo registrar isso também nesses momentos ou não? Com certeza, Bianco. Vamos lá. Existem dois cenários aí, né? O primeiro é daquele produtor que tem um acompanhamento agronômico durante toda a safra. Normalmente, esse produtor já tem uma orientação prévia de que a cada problema que ele tem de infestação, de pragas, de falta de chuva, de já documentar isso. Os que não têm devem fazer esses registros, sim, porque esses registros fotográficos, por vídeo e até documentais, como custos extras de novas aplicações, de reaplicação de insumos como herbicidas e fungicidas, esses custos adicionais, esses problemas adicionais, eles devem sim ser documentados. E aí, ao final, sendo constatada a frustração de safra, que ela pode acontecer por vários fatores, aí sim, para a elaboração do laudo, ele pode juntar toda essa documentação que ele produziu, ela vai ser associada a dados técnicos que são considerados como válidos. Esses dados técnicos, eles podem, inclusive em relação ao tempo, ser conseguidos pelo engenheiro que fará o laudo por bancos de dados oficiais, onde constam previsão meteorológica, períodos de estiagem, inclusive a quantidade de chuva que precipitou em cada região. Então, faz um conjunto de documentos produzidos durante a safra, que são locais, e dados gerais da região, que juntos demonstram os motivos da frustração de safra. Tiago, queria aproveitar e perguntar, porque muitas vezes, com atraso de pagamento, a gente já sabe que vai mudando a classificação de risco, não somente do produtor rural, mas qualquer pessoa que tenha uma conta em uma instituição financeira. Queria que você me desse ou a tua opinião, ou não sei se existe uma informação, um dado mesmo, né? Se tem impacto na classificação de risco do produtor rural por fazer uma prorrogação de dívida diante de uma instituição financeira.
Excelente pergunta, Jossan. Impacto existe sim, tá? Em qualquer dos cenários. Seja numa situação de inadimplência, onde o produtor negocie diretamente com a instituição financeira, onde normalmente acontecem várias modificações nos contratos, com aumento de juro, cobrança de entrada, assim como no pedido de prolongamento assistido. Normalmente, o produtor ele tem restrições ao volume de crédito pré-aprovado, ao cadastro dele de limite de crédito pré-aprovado, assim como algumas limitações em relação a outros benefícios fornecidos pela instituição financeira. Porém, a instituição financeira ela tem algumas limitações de restrição de crédito a esse produtor quando se trata dos créditos de fomento. Então, a menos que o produtor tenha ficado na situação de inadimplência, de fato, sem renegociação e sem pagamento, ele continua, via de regra, tendo acesso aos créditos, a menos que outras situações financeiras alheias à CPR ou ao crédito de fomento também estejam inadimplidas e resultem em execuções, em restrições ao CPF, aí sim ele vai ter uma restrição quase que integral de acesso às linhas de crédito. Então, na situação do crédito rural, não há muita diferença em relação às políticas internas das instituições financeiras sobre a concessão sob risco, né? Sobre o risco de inadimplência, o risco de não ter o pagamento. Então, isso é uma realidade, sim. E aí vem a importância do laudo de capacidade de pagamento que é feito pelo produtor. Com esse laudo de capacidade de pagamento, ele demonstra que essa situação de dificuldade é momentânea, que ele tem totais condições de suprir, de ultrapassar esse período de dificuldade, e que ele tem patrimônio, ele tem expertise, ele tem X anos de experiência na produção, ele tem uma área consolidada e ele tem totais condições de produzir e pagar sem a necessidade de perder o seu patrimônio ou se desfazer de bens pessoais ou até particulares para suprir essas dívidas junto ao banco. Então, ele se endividou plantando, ele precisa mostrar que ele tem condições de pagar plantando. A moeda do produtor, e isso o produtor precisa ter total consciência, é o grão. Então, o produtor precisa negociar o grão, ele precisa fazer suas renegociações, seus parcelamentos, visando a sua produção. Então, ele preserva a sua área rural, preserva o seu maquinário, preserva tudo que ele precisa para manter a produção. E aí, com ela, ele paga suas dívidas. Esse é o cenário ideal para o produtor rural. Ele tem que brigar para que isso aconteça, para que esse direito dele seja preservado. E aí ele consegue se manter na atividade e, naturalmente, ele consegue superar essa situação momentânea de crise financeira. Palavras importantes, hein, seu Bianco? Importante. Doutor, na prática mesmo, vamos dizer, eu tive um problema, peguei o agrônomo, fiz o meu laudo, levo o meu laudo ao banco. Como quase sempre, o banco não vai aceitar meu laudo, porque vai dizer que produzi muito mais ou o quê? Qual o caminho que me resta nesse caso? Tentar uma negociação com o próprio banco ou daí seria só judicialmente mesmo? Muito importante a sua pergunta, Bianco. Normalmente, quando o produtor procura a instituição financeira só acompanhado do engenheiro, a negociação é feita somente com a gerência do banco e inclusive com a gerência local da instituição financeira, né? E a gerência local, normalmente, ela tem algumas limitações decorrentes do cargo sobre as negociações. Ele pode ir até certo ponto, ele pode ceder até certo ponto. E, normalmente, já vem uma normativa para que esse gerente trate as prorrogações de crédito de uma forma específica. Vai ser para todos uma regra geral com pequenas exceções. Quando o produtor encontra esse óbice, é claro que tendo o prazo hábil ainda antes do vencimento, ele pode procurar a assessoria jurídica especializada que vai passar a fazer as tratativas, inclusive diretamente com o jurídico da instituição financeira, e aí se abre as negociações técnicas sobre as prerrogativas que ele tem de acordo com o Manual de Crédito Rural e também das consequências que a instituição financeira vai ter se descumprir essas normas. Não sendo possível, em nenhuma hipótese, a renegociação, mesmo ele tendo direito,
aí a saída é a via judicial. Então, esgota-se a via administrativa, onde o produtor vai ter uma negativa da instituição para que faça a renegociação, ou até uma ausência de resposta, ou inclusive uma proposta de renegociação que foge dos parâmetros do manual de crédito, com aumento de juro, troca da natureza do contrato, pagamento de entradas, que em alguns casos chega a 30%, 40%, até 50% do valor, e vai para a esfera judicial, onde é pedida a prorrogação forçada do contrato por conta dessa disposição legal. Muito bem. Tiago, se encaminhando para a gente finalizar, então, esse bate-papo contigo aqui, qual é a dica, né? Qual é o conselho que você dá para esse produtor rural que está passando por essa dificuldade financeira e também para ficar de olho, porque já serviram de dicas até o que o seu Bianco falou, né? Porque com a chegada desse tarifaço que deve entrar em vigor amanhã aí, a gente sabe que infelizmente tem muita gente que vai passar apuro. Exatamente. Importante a sua pergunta e vamos lá. O que eu deixaria de dica para o produtor rural? Primeiro, esteja cercado de pessoas capacitadas, de especialistas na área, seja pelo engenheiro especialista, pelo técnico, pelo advogado, e opte por pessoas que têm prática na área, que são realmente atuantes desse mercado. Evite pessoas desconhecidas ou que não têm demonstrada experiência ou até capacidade técnica em cima disso, para que você não tenha prejuízos importantes. Outro ponto importante: documente a sua safra, guarde seus comprovantes de pagamento, guarde seus extratos bancários, mantenha sua contabilidade correta e regular durante o período de safra, inclusive, porque numa hipótese de frustração de safra, até a demonstração da destinação dos recursos é importante para que você consiga fazer uma renegociação positiva, inclusive com carências, com até redução de juros. Como eu disse, uma renegociação, é um âmbito onde é feita são conversas, é uma negociação entre necessidade e capacidade. O banco tem a necessidade de receber e o produtor tem a sua capacidade de pagar. E tem que haver um meio termo. O banco precisa receber, mas para eu pagar eu preciso ter uma condição específica. E para se chegar a um acordo, essa condição tem que ser observada. Seguem as duas partes e isso se resolve. Então é importante uma assessoria técnica especializada em todas as áreas, que os documentos da safra sejam guardados, como despesas, como pagamentos, como destinações, sejam feitos as fotos, né, de eventuais acontecimentos que tenham surgido durante a safra, registros de infestações, registros de alagamento, registros até talvez de perda da lavoura por questões climáticas, onde ele pode registrar que a planta murchou, que a planta morreu, que a planta cedeu, enfim, tudo isso ele pode documentar e isso vai ajudar a instruir o laudo que vai ser elaborado. E acho que a dica que seria talvez a mais importante que eu deixaria para o produtor que está em dificuldade é que a renegociação, o prolongamento do crédito rural, ele resolve uma parte do problema que esse produtor está tendo. Normalmente ele não chega nessa situação específica por conta de um cenário só de dificuldade ou um ano só de dificuldade. Se a gente pegar dos últimos 10 anos para cá, por exemplo, tiveram vários acontecimentos que afetaram o agronegócio. Em 2014, ali 15, a gente teve a maior estiagem dos últimos 100 anos. Ali por volta de 16, 17, nós tivemos vários problemas com preços, com queda de preço das commodities, queda do mercado interno. Agora, de 2022, 2023 para cá, a gente está sofrendo com a inflação, está sofrendo com a alta do dólar, e a gente sabe que esse aumento de custo reflete na produção por conta da importação de muitos insumos, maquinários importados, até mesmo o Brasil faz importação de petróleo, né, refinado para combustível. Então, esses fatores afetam e já vem afetando há bastante tempo. Então, esse produtor que já vem se arrastando, que já vem com essa dificuldade há mais tempo, ele precisa pensar em uma solução de reorganização financeira, de uma reestruturação organizacional dentro da sua fazenda.
Então ele precisa entender o cenário dele, ele precisa entender o que ele tem de custo e o que ele tem de receita, e ele precisa pensar em alternativas que vão surgir a partir dessa organização interna de quais caminhos ele pode adotar. Às vezes a recuperação judicial é uma saída, mas ela é para poucos e ela tem vários pontos contra. Ela não é a única alternativa que o produtor rural tem, existem várias outras. A renegociação do prolongamento é uma delas, ações revisionais são outras, mas a reestruturação interna da fazenda, com a organização financeira, a organização dos contratos que ele tem, onde ele vai poder monitorar melhor os seus custos de produção, os seus custos fixos mensais, ele vai passar a entender melhor o negócio dele e vai enxergar aonde talvez está o gargalo que está fazendo com que ele enfrente essa situação por tanto tempo. E aí, com esse diagnóstico feito, ele consegue pensar numa solução a longo prazo e que pode ser definitiva para ele, de uma reestruturação que traga ele de volta para a saúde financeira e mantenha ele nessa saúde financeira por um longo prazo. Muito bom, ótimas dicas. E para encerrar agora mesmo, Thiago, tinha uma moto aí, uma época atrás de você aí no... Ou ela não tá aí mais? Ou tá por aí, não tá aparecendo? Ela não tá aqui mais porque o filho, o meu caçulinha, derrubou ela e quebrou o guidão da moto. Ele gosta de vir aqui no escritório e brincar, mas eu tenho aqui, ó, essa miniatura aqui, ó. Ah, Esse aqui é um CBT 8440. Eu fui criado na fazenda em cima de um tratorzinho desse aqui. Aprendi a dirigir num CBT desse daqui. E eu ele acho que fica eu aqui andei contigo num desse aí. Não era vermelho, não? O vermelho veio depois. Esse aqui foi o primeiro. Esse eu deixo ele de lembrança. Eu deixei essa miniatura. Inclusive ele foi feito uma foto que eu mandei para a pessoa que fez para mim, do trator que a gente tinha. Ele fez uma réplica idêntica em miniatura, e eu tenho ele aqui que eu lembro das minhas origens. Olha, rapaz, que beleza. Mas eu ia falar da moto, que o seu Bianco também tem um brinquedinho aí, né? Eu ia falar para você se encontrarem uma hora dessa, seu Bianco. Tiago, eu tenho um triciclo, e aí a gente anda um pouquinho aí nos finais de semana, a gente anda dando umas voltinhas aí também, tá? Eu tenho uma Harley aqui. A gente pode combinar de se encontrar aí no meio do caminho, voltar. Agora tá duplicado, tá asfaltado. Fiquei sabendo que a Baiana tá asfaltada aí também. Ficou até mais fácil agora para eu chegar aí. Fechado, então tem que marcar esse encontro aí. Da minha parte tá mais que combinado já. Valeu então, Thiago. Vamos agradecendo você pelas informações e terminando essa entrevista dessa maneira gostosa assim. Obrigado pelas informações, agradecemos. Seu Bianco, passo para você a palavra. Obrigado, Tiago. Obrigado, doutor Tiago. Obrigado pelo prazer da gente conversar contigo. E estamos à disposição aí para ver se a gente dá mais umas voltinhas por aí. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o carinho de vocês. Foi uma honra muito grande poder estar contribuindo. E sempre que vocês precisarem, com certeza estou à disposição. Eu sou criado no agro, eu tenho muito carinho pelo produtor rural, eu sei muito bem as dificuldades que eles passam. Eu vivi isso na pele com meu pai durante muitos anos. Sei que não é fácil, sei que muitas vezes o produtor acaba sofrendo por estar mal orientado, acaba sofrendo por ceder à pressão excessiva, principalmente das instituições. Então eu me sensibilizo muito porque eu conheço a realidade e sempre que eu puder ajudar, com certeza eu vou ajudar o produtor rural. Muito obrigado. Hoje que rolou essa entrevista, mas a gente está para rolar essa entrevista já faz hora. Esperamos que apareça outras vezes por aqui, Thiago. Obrigado pela sua participação. Um grande abraço, meu irmão. Um abraço, muito obrigado. Valeu. Seu Bianco, valeu. Seguimos nós aqui, eu acho que nós vamos fazer um intervalo comercial e na volta a gente vai falar sobre aquele assunto que a gente já comentou por aqui, né? O licenciamento ambiental. Agora tem
A gente está muito próximo, né, da sanção presidencial e tem entidades do setor aí que está pedindo, né, enviar uma carta para o governo. A gente volta já para falar sobre isso. O intervalo é rápido. O agrodebate dessa sexta-feira, quinta-feira, calma, ainda não chegou a sexta, quinta-feira, dia 31, ainda não chegamos, né? Mas a gente está preocupado, hein? Bom, vamos mudar de assunto agora, depois dessa entrevista sobre prorrogação de contratos rurais. A gente segue agora falando sobre um assunto que nós já falamos. Eu já queria até trazer o seu Bianco aqui comigo, seu Bianco, porque o licenciamento ambiental foi uma pauta que foi aprovada lá no dia 26 de julho. De 26 não, me desculpe. Foi no dia 16 de julho, tá? 16 de julho. E aí eu estava contando, né? Eu contei, portanto, o prazo final de 15 dias úteis para encerrar o prazo da sanção presidencial é dia 8 de agosto de 2025. 15 dias corridas daria hoje, tá? Mas são 15 dias úteis. Então, portanto, o presidente tem até o dia 8 de agosto para sanção, que é assinar o documento. A gente já debateu por aqui que existia a expectativa do setor do agronegócio de que o texto seja assinado por inteiro, correto? Mas existe também especulações, né? Vamos às informações. Entidades do setor produtivo já até enviaram uma carta para a Presidência da República, tá? Um grupo formado por 90 entidades dos setores de infraestrutura, energia, agropecuária, indústria, protocolou na semana passada uma carta, tá? Endereçada para o Presidente da República, solicitando a sanção integral desse projeto de lei, que depois de muito tempo se tornou o projeto de lei 2159 de 2021, por mais que ele estivesse há mais de 20 anos, né, por aí, e que estabelece a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Mas Marina Silva, ela já afirmou que o Lula vai ter alguns vetos, viu? A ministra, ela afirmou que ele vai vetar trechos desse PL do licenciamento. Ela falou isso nessa terça-feira, né? Que vai ter vetos por aí. E aí a gente tem que ficar no aguardo, porque no final das contas a gente não sabe, né? Existe uma tendência aí por esses vetos, mas a gente ainda está muito preocupado e seguimos com alguma esperança, Silbião. Jossan, esperamos aí que não haja vetos, né? Eu vou usar um termo que o governador de Mato Grosso usou esses dias, que em cima do ambiental nosso, a hipocrisia dos brasileiros. Só que o termo ele tem que ser dito mais perfeitamente para nós, que nós devemos deixar de ser hipócritas. A hipocrisia não é nada mais do que a gente ser hipócrita. Nós estamos tendo... O que é essa lei ambiental hoje, nesse momento, José? Ela simplesmente está... Marina Silva, alguém estão dizendo que vai desmatar tudo. Não estamos dizendo nada disso. Simplesmente ela vai acelerar o processo de que você vai fazer toda e qualquer atividade que exija de um licenciamento. Você vai ter o termo principal disso, vai ser a autodeclaração. O que é uma autodeclaração? Você dizendo que vou montar uma oficina mecânica, eu declaro que eu estou fazendo tudo dentro das regras. Se eu não estiver dentro das regras, automaticamente eu serei taxado. E tanto é que no Brasil inteiro, todo dia nós vivemos fazendo uma autodeclaração entre nós mesmos. Se você pegar hoje... você compra alguma coisa a prazo, ou você dá um cheque pré-datado para alguém, você está automaticamente fazendo uma autodeclaração para o seu credor, dizendo que estou te dando um cheque de R$1.000 e que esse cheque, o dinheiro está guardado lá no banco. Eu fiz uma autodeclaração disso. Não, eu tenho uma autodeclaração
o meu imposto de renda, seu imposto de renda. Você faz seu imposto de renda dizendo que durante o ano você ganhou um limite, que lá no tal dia você pagou um médico, é uma autodeclaração. E o imposto de renda depois ele vai ver, se você não estiver correto, ele te notifica e você vai ser penalizado por isso. Então, ambientalmente falando, e daí existe uma grande revolta do mundo, em virtude de que o Brasil sempre foi dessa maneira, de que qualquer um europeu, qualquer uma pessoa no mundo inteiro fala mal da Amazônia Legal ou fala mal de qualquer coisa do Brasil e nós ficamos quietos. Então não pode ser assim, a autodeclaração ela vai ser muito simples, não quer dizer que nós vamos desmatar nem nada. O exemplo que nós já trouxemos aqui, que são asfaltos em estradas, né? Agora mesmo a gente conversou muito com um amigo nosso que quer vir na nossa região, que tem uma estrada asfaltada muito melhor agora. Então, essa estrada asfaltada, o que acontece? Lá no meio do caminho teve um canto lá que teve que fazer um pouquinho mais reta a estrada, mas o trajeto, o caminho total dessa estrada é quase o mesmo, é só o mesmo. Então, o que é que vai ser feito nessa atividade? Que simplesmente haja essa agilidade, essa rapidez para se poder fazer aquilo para desentravar o comércio brasileiro. Que inclusive é a fala do presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion, do PP do PR, que disse que essa racionalização do sistema de licenciamento ambiental é essencial para destravar o desenvolvimento, gerar emprego e atrair investimentos, sem prejuízo à proteção ambiental. O produtor rural está pegando para ele essa bomba, ele está falando assim, se acontecer alguma coisa, eu assinei esse cheque, eu assinei esse documento, você vai conversar comigo, a justiça vai conversar comigo, se for para alguém ir para a cadeia, vai ser eu. Então, está pegando a bomba para ele. Seu Bianco, encerramos o programa de hoje, vamos discutir mais sobre licenciamento ambiental ainda nos próximos programas, mas por hoje é isso. Obrigado. Obrigado, Jossam, obrigado a todos que nos assistiram e até amanhã. Valeu, um ótimo restinho de quinta-feira, amanhã vamos ver os primeiros impactos aí do tarifaço. Valeu, boa noite, seu Bianco. A você que está conosco também, obrigado, não perca o programa de amanhã, né? Vamos lá, até amanhã, boa noite, até lá, fui.